o tema de hoje, né, é o mesmo da semana passada. O que vocês acham? Não, né? Mas tem a ver. O poder da fraqueza. Fala comigo. O poder da fraqueza. Que é isso, pastor? Poder da fraqueza? Nós vamos perseguir esse tema. Vamos ler o texto que vai ser base para nós, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, fala comigo, grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala comigo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Esse é o texto que nós vamos refletir nele de forma bem tranquila. A fraqueza não é um motivo de vergonha, sabia? Às vezes a gente não gosta de falar, quer esconder, mas em Cristo nós temos que mostrar para Ele a nossa fraqueza, porque quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Quando estamos fracos, estamos declarando: Senhor, só o Senhor pode fazer. Tem até um versículo em Jeremias, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: você tem que fazer a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Isso está no livro de Jeremias. Tudo é pela graça, irmãos. Nada é pelo nosso braço. Tudo é a graça de Deus na nossa vida. Então, a fraqueza não é um motivo de vergonha, é um ponto de partida para que a graça de Deus se revele. Olha só, aí nós aprendemos na semana passada, a graça flui melhor quando declaramos a nossa fraqueza, porque uma vez fraco, é o poder de Deus, o favor que vai agir. O poder se manifesta e a dependência aumenta. Aí eu venho e quero colocar no seu coração que você não deve esconder suas fraquezas. Por quê, pastor? Porque elas são uma oportunidade para que Cristo se mostre forte em nós. Então não esconda, é uma oportunidade. Quanto maior a nossa fraqueza, maior é a manifestação do poder de Cristo em sua vida. Tem um teólogo, Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvi-lo, de vez em quando eu ouço. Ele fala que nossas fraquezas é uma plataforma para a manifestação da graça divina. Poxa, irmãos, pensa numa plataforma, tipo um trampolim. Ela é uma plataforma para que Deus venha se manifestar com a sua graça divina. Quando eu falo graça aqui, você entende. Graça é o favor de Deus. Graça é algo que eu não mereço, que Deus vem sobre mim e me capacita. Graça é algo que é um presente, é algo que vem de Deus. Então, quando eu não tenho, eu preciso receber. E Deus é aquele que se apresenta ao meu favor. Portanto, existe um poder na fraqueza. Mas que poder é esse? Se existe um poder na fraqueza,
Que poder é esse? Primeiro, a fraqueza tem o poder de moldar o nosso caráter. Tá aí, ó. A fraqueza, ela tem o poder de moldar o nosso caráter. Deixa ficar claro aqui que caráter, quando a gente se converte, a gente nasceu de novo, o nosso espírito nasce de novo, mas o nosso caráter ele precisa ser transformado a cada dia. A cada dia eu preciso melhorar, eu preciso progredir, eu preciso avançar em Cristo. O meu caráter, ele vem todo manchado, cheio de vírus. Aí a gente recebe a palavra e vai sendo moldado. Uns são transformados com mais velocidade e outros com menos. De repente esse é o nosso espinho na carne, né, pastor? Tem uns irmãos aí que o caráter dele não demora. Olha só, falando de Paulo, que escreveu essa carta e declarou que ele se gloria lá nas fraquezas. Paulo teve o quê? Grandes revelações. O texto já começou assim. Olha, por causa das grandezas, das grandes revelações que eu tive. Então ele teve grandes revelações. Ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo teve um encontro com Deus, ele se converteu. Ninguém, assim, sabe, teve coragem de evangelizar Paulo, porque Paulo era um matador de crentes. Onde tinha um crente, ele estava lá com a espada para cortar pelo pescoço. Paulo era temido entre os irmãos, entre a igreja ele era temido. Aí olha só como é que ele se converte. Vocês sabem, o próprio Senhor aparece para ele, ele já cai do animal que ele estava montado. A Bíblia não fala se era um cavalo, se era um camelo, se era um elefante. Sei que ele cai de um animal, cai de um bicho lá que ele estava montado. Já cai cego, ouve a voz do Senhor. Já viu quando a tua mãe fala contigo assim: André, não é que você está fazendo, não está fazendo coisa boa. Vini, aí tu já coça a orelha assim. Deus fez assim com Saulo: Saulo, por que me persegues? Teve um encontro com o Senhor. Aí depois Deus levanta ele como apóstolo. Paulo fez coisas, milagres e prodígios para assim completar a grandeza dele. Paulo é arrebatado, é levado até o terceiro céu, é levado ao paraíso. Homem de milagre, homem de revelação. Olha, em alguns lugares por aí botam até uma cadeira assim, bem bonitona, para esse profeta sentar, e o irmão vai lá dar a bênção, porque há uma idolatria tremenda, operando milagres, operando maravilhas. Eu fico imaginando, se Paulo, nós lemos que ele tinha um espinho na carne, para que não deixasse ele o quê? Se exaltar. Já pensou? Ele, eu sou poderoso, eu sou entre os pastores aqui, eu sou o melhor. Cadê a minha água de bolinha? Onde é que eu sento? O melhor lugar. O maior dos pastores, o maior dos apóstolos, o melhor entre os irmãos, o mais preparado, o dono da última palavra. Aí Paulo: não, eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma fraqueza que molda o meu caráter, que arranca o meu orgulho, que faz com que eu não me ensoberbecesse, como diz aí a palavra. Deus usa a fraqueza para moldar o meu e o seu caráter. Onde percebemos esse processo? Paulo, quando escreve aos Efésios, já era depois. Efésios é uma carta que ele escreveu depois de toda essa experiência que ele teve.
E olha o que ele escreve em Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo do 25 ao 32. Olha só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Paulo está escrevendo algo de que ele experimentou. Paulo era ruim, irmãos. Paulo era ruim. Diz a história, né? Diz a palavra que as vestes de Estevão, depois de ser apedrejado, foram jogadas aos pés de Paulo. Falava que era crente, passava-se a espada. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava ou roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Fala assim, ó: eu preciso de mudança. Você precisa de mudanças, irmão. Pare de mentir. Pare de viver fingindo de ser crente. Pare de mentir para si mesmo. É normal sentir raiva, mas não alimente a vingança. Esse lance de mentir, a gente pode mentir para o outro, né? Mentir do outro e mentir para si mesmo. A gente tem que tomar cuidado com a mentira, tomar cuidado com a fofoca, tomar cuidado com, sabe, com conversa fiada no meio do povo. Pare de mentir. É o que está escrito, que Paulo está falando. Olha, irmão, pare de mentir. Às vezes a gente sente raiva. Eu tenho uma história aí, depois você me pergunta, a história da batatinha. Isso eu não posso contar, que a hora que ela é muito longa. Eu posso sentir raiva, mas eu não posso alimentar a vingança. Eu não posso ficar com ódio no meu coração contra o meu irmão, cara. Porque quando você mente, você está mentindo para si mesmo. Porque a Bíblia está falando, a palavra de Deus está falando, que nós fazemos parte do corpo. Se eu minto para o meu irmão, estou mentindo para mim mesmo. Faça as pazes rápido e evite falatório. Pastor, isso é a palavra? É a palavra, é de hoje, é a palavra de hoje. Às vezes, a gente tem um desentendimento aí, os irmãos têm um desentendimento, sabe? Com as irmãs, irmã com irmã, irmão com irmão. Aí daqui a pouco, o vizinho está sabendo. É uma conversa fiada danada, mas não se resolve. Aí quando o pastor sabe, não sabe, é o último a saber. E se vier falar comigo, eu falo assim: já falou com o irmão? Porque aqui, fica aqui um ensinamento. A Bíblia diz: olha, se você vê o seu irmão no erro, se você vê o seu irmão pecando, se o seu irmão cometeu algo, você vai até ele,
Mas não, o camarada vai no vizinho, vai no outro irmão, sabia não? Sabia não? Mas não vai na pessoa. Fala, irmão, que a Bíblia fala que se você for e convencê-lo ele do erro, conversar com ele, você vai cobrir multidões de pecados. Mas se ele não quiser ouvir, aí você chama um amigo. Varão, essa atitude tua não é legal. Se ele não quiser ouvir, aí você vai, procura o governo da igreja. Mas não. Quando o governo da igreja sabe, o irmão ainda pensa que está contando ponto. Aí, contei para o pastor, fiquei legalzão com o pastor. Ficou nada. Ficou vencido, meu irmão. Lá na caserna, a gente aprende unidade pela lei. Porque onde um passa, todos passam. Onde um erra, se um errar no pelotão, é o pelotão todo no pernoite. Na igreja a gente tem que aprender no amor, irmãos. Pela graça. Você faz parte desse corpo, você faz parte. Eu sou seu irmão. Você é meu irmão, de sangue, do sangue do Cordeiro. Se o teu irmão está passando por necessidade, poxa, está pegando para mim também. Faça as pazes rápido, evite o falatório. Não dê mole para o diabo. Na tradução mais tranquila, não dê lugar, porque o diabo não incorpora no crente, mas ele lança a ideia, meu irmão. Não dê mole para o diabo, não permita que ele encontre espaço em seus pensamentos. Pare de roubar, tome cuidado com a maneira de falar. Não sai da sua boca palavra torpe, palavra besteira, que não vai edificar a vida do seu irmão. Fale apenas o que for útil, o que edifique. Ouça a voz do Espírito Santo. Foi o que Paulo falou. Não entristeçais o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. A unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Você não pode ter lido a Bíblia como se lidar com a fofoca, mas o Espírito Santo vai lá e te fala, é assim que tem que fazer, porque Ele te ensina. Ele te ensina todas as coisas. Resumindo, é sábio, meu irmão, se relacionar com os seus irmãos e com o próximo. Seja sábio. Você foi alcançado pela graça, você é alvo da graça. O que Deus espera de você é que da mesma forma seja gracioso com os outros. Olha, rapaz, o pastor fala que ele era pior. Não, acho que o piorzinho era eu. Aí Deus me alcançou, pastor. A gente leva os irmãos para o encontro com Deus. Aí chama o irmão para o encontro com Deus. Aí o irmão não quer nem saber quem é o irmão. O que tu faz? Bora, meu irmão. Deus é tremendo, o encontro é tremendo, o encontro é isso. Aí vai lá e ainda paga para o irmão, gasta dinheiro. Eu não tenho, paga para o irmão. Aí o irmão era aquele, pensa, naquele, ele bebia, fumava, cheirava, roubava, tinha 5 mulheres. Não, Deus é contigo, Deus é contigo. Aí a gente leva para o encontro tremendo. Aí está aqui no nosso meio. Aí o irmão dá um ano depois, o irmão crente, abençoado, o irmão só, sabe, o caráter dele está sendo transformado assim como o meu, de glória em glória, como por espelho sendo transformado. Um ano depois o irmão comete um negocinho desse tamanhozinho. Aí a nossa atitude expulsa o irmão da igreja. Mas aquele que eu tive um trabalho danado para trazer, a gente com maior facilidade expulsa a pessoa da igreja. Não, vai embora. Aqui você não presta não. Que isso, varão? A graça te alcançou. E da mesma forma que a graça te alcançou, você tem que agir com o irmão quando erra. Glória a Deus. Né? É para glorificar de pé esse ensinamento. O que envolve tudo isso? É o orgulho. O orgulho pode fazer cair uma nação. O orgulho pode afundar uma empresa. O orgulho pode acabar com relacionamentos, ou mesmo acabar com uma igreja. O orgulho é algo que precisa ser
extirpado do nosso meio. O Judas, o apóstolo Judas, nos mostra como agem os orgulhosos. Judas, versículo 4 e 16. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de nosso Deus. Desde aquela época, irmão, estou na graça, então eu posso nadar no pecado. Desde a época de Judas já. Pervertendo a graça de Deus e não negaram, pervertendo em dissolução a graça de Deus. Ou seja, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa de interesse. Olha só. Numa Bíblia mais, uma tradução mais, a mensagem, se você quiser ver, fala assim: eles se dizem espirituais, mas são canalhas. Canalhas. Adulam por interesse, pervertem a Bíblia para coadunar com a sua prática de vida, querem, não, isso não tem nada a ver, assim. Na passagem exposta acima, Judas trata sobre pessoas arrogantes que transformam a graça de Deus em libertinagem. São pessoas bajuladoras simplesmente por interesse. Fica te alisando. Mas são canalhas. Que precisam de quê? Qual a solução para esse tipo de gente no nosso meio? Meu irmão, é ser alcançado pela graça. Porque assim como eu fui, você foi, Cristo morreu na cruz para alcançar a todos. O orgulhoso só será restaurado quando se encontrar com a graça de Cristo. 1 Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros. Tem jovem aí? Dá um glória aí, os jovens, os radicais. Uhul, vai. Uhul. Jovens, respeitem os mais velhos, cara. Bota um pouquinho de água com açúcar na boca quando você for falar do seu pastor, da sua liderança, daqueles irmãos que colocam o joelho por você, intercedem por você. Antes de você pensar, irmão, falar besteira, leia aqui, 1 Pedro 5,5, rogo-os igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Jovens, sejam ensináveis, deixem a arrogância, sejam humildes. Pare de falar mal do governo da igreja, pare de falar mal dos seus líderes, pare de falar mal dos seus irmãos, pare de falar mal dos seus liderados. Se chegamos a Deus, olha o que diz o texto, agora serve para todo mundo. Outro sim, no trato uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste quem? Aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Mas dentro do contexto está falando para a juventude. Eu lembrei do pastor, né, fazendo aquele, o soberbo, Deus faz o quê? Ele faz umas caras assim, né? E o humilde, ele faz carinho e chama para perto. Mas isso é um problema, cara. Isso é um problema seríssimo. Calma que vai chegar na parte 2 do que é a melhor, irmão. Já, sermão.
Isso é um problema sério. Sabe por quê, Rebeca? Porque se eu resisto, um homem me resiste, você ora e Deus socorre a gente. Se alguém está nos resistindo, está falando besteira, está caindo para dentro, a gente dobra o joelho e Deus vem e nos socorre. Se o diabo ele se levanta contra a gente e começa a falar bobagem, a gente dobra o joelho, clama a Deus e o Senhor vem e nos socorre. Mas se eu estou sendo orgulhoso, e o próprio Deus está com a mão assim para mim, quem é que vai me tirar? Quem é que vai me tirar da mão de Deus? Qual é a solução? Quem poderá nos defender? A solução é o nosso quebrantamento, é o teu quebrantamento. Deixar de ser orgulhoso, sabe, se submeter, sabe, ser humilde, meu irmão. Trabalhar para o Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Nesse texto aqui também, o pessoal pergunta, ele vai explicar. Vou até beber água aqui. Quem pensou aí, rapaz, eu quero saber qual é o espinho da carne de Paulo. Quem que pensou aí quando ler o texto? Todo mundo quer saber o espinho na carne de Paulo. Todo mundo. Qual o espinho dele? O que era? Não quero saber, cara, qual era o espinho na carne de Paulo. Mas eu quero te ensinar algo. O que nos desqualifica diante de Deus não é o espinho, mas é a soberba. Não é o espinho que nos desqualifica. Não é o espinho na carne que faz com que a gente seja um obreiro infrutífero, mas é o orgulho que nos desqualifica. Porque no sofrimento, como Paulo falou lá, eu me glorio no sofrimento. Por quê? Deus pode me ajudar, meu irmão. Tá pegando para mim, eu clamo a Deus, Deus me ajuda. Mas o orgulhoso, Deus rejeita. Na luta, Ele pode nos dar vitória. Na necessidade, Ele pode nos suprir. Então, o que nos desqualifica não é o espinho, mas é o nosso caráter manchado, arranhado, bagunçado. Precisamos, irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você não é desqualificado por causa do sofrimento. Você não é desqualificado por causa das injúrias. Está lá no texto lá em cima. Você não é desqualificado por causa da necessidade. Não é. Você é desqualificado, meu irmão, por causa do orgulho e não por causa da perseguição. A soberba desqualifica o obreiro. Ilustração. Vou contar uma ilustração. Tava dois loucos conversando, dois malucão conversando. Aí, hoje eu acordei, um falou pro outro assim, ó, eu acordei e hoje, a partir de hoje, eu sou Napoleão Bonaparte. Eu sou o cara. Aí o outro perguntou, quem te falou isso? Uma conversa entre dois malucos lá, entre dois loucos. Quem te falou isso? Deus falou comigo. Aí, ué, eu não me lembro de ter falado nada contigo. Um se achava Napoleão, outro se achava Deus. Orgulhoso, prepotente. A loucura agarra-se à soberba. Quando a gente fazia o seminário lá atrás, tem tempo, Calvino dizia assim, ó, todo ser humano, passa aí, acho que está aí, João Calvino, ó, teólogo francês. Os irmãos que são calvinistas e outros arminianos. Calvino dizia assim, todo ser humano tem todas as ferramentas prontas para ser um monstro. Se ele não demonstra toda a maldade do seu coração, é porque a graça de Deus o impede de fazer. Todos nós, irmãos, temos, quando o homem pecou, temos total capacidade de ser um monstro.
Sexta-feira, eu fui na avaliação do Marca Radical dessa última edição. Aí nós ouvimos o testemunho dos irmãos, igual a gente ouve aqui do encontro. Aí uma jovem, o pensamento dela era esse: eu vou esfaquear meu filho, porque eu vou me matar, não tem com quem deixar o meu filho. Eu mato ele primeiro, depois eu corto a minha garganta, porque eu não posso deixar meu filho. Olha só, por amor, ela estava falando assim: vou matar o meu filho, depois eu me mato. Coaduna com essa ideia aqui de Calvino. Calvino dizia que todo ser humano tem todas as ferramentas prontas para ser um monstro. Só que essas ferramentas, elas são destruídas. Toda arma preparada contra nós, elas são destruídas, irmãos, com a graça de Deus, com o Espírito Santo que habita dentro de você. Você é amado, você é querido, sabe? Deus está falando para você, não esconder suas fraquezas, para que você venha a ser tratado, moldado, para que o seu caráter venha a ser transformado. O teólogo Santo Agostinho dizia assim, a graça de Deus transforma lobos em cordeiros, monstros em homens e homens em anjos. A graça de Deus nos ajuda a não fazer monstruosidades que o pecado nos convida a fazer. Aí, essa jovem, pastor, ela vai se batizar agora, acho que é dia 1º de dezembro. E ela passou lá no Arca, né? Ela deu um mergulho na piscina lá, falou que aquilo ali, ela foi deixando para trás toda aquela sujeira, e ela mergulhando naquela água limpa. Ela se sentia mais suja. Por quê, irmãos? Porque é a graça de Deus. O diabo, não deixe lugar ao diabo. O diabo vai falar que você não consegue, que você já era, que está aniquilado, que acabou para você. Mas Deus está te falando hoje: olha, se você está se sentindo fraco, é aí que você é forte. Meu irmão, toma posse da força de Deus, toma posse do Espírito Santo de Deus, toma posse, meu irmão, e erga sua cabeça, não com o nariz empinado, mas sabe, o crente, ele cresce para baixo, no joelho. O crente, meu irmão, ele cresce em Deus. A graça de Deus impede que a nossa vida se degenere e nos torna pessoas relacionáveis. De outra forma, seria impossível conviver com pessoas arrogantes, altivas. Rapaz, você vai conversar com a pessoa já sabe de tudo, não aceita conselho, não aceita uma palavra: meu irmão, segue por esse caminho, não aceita uma ideia. Antigamente, isso é só pra gente que é velho, né, cara? O tempo passa tão rápido, porque eu vou falar agora, é da nossa época ainda, é CD. A gente comprava CD, irmãos, não tinha no YouTube não. A gente tinha que comprar um disquinho pequenininho assim, e comprava. Lá em casa eu tinha um monte, ficava guardando com apelo danado daqui, um apego. Eu falei: meu Deus, esse CD do Caio, lembra do Caio? O Caio que foi lá na outra igreja ali, eu tinha o CD do Caio, do Josué. Puxa, eu falei: não vou jogar fora não. Aí até um dia eu vi uma mensagem para a gente desapegar, lembra? Desapegue. Joguei aquilo tudo fora em nome de Jesus, pendurei para os pombos não ir mais lá em casa, joguei aquilo fora. Mas antigamente, quando a pessoa gravava um CD, tinha um CD Master, era um CD Master, valia 50 mil. Aí o CD que realizava a cópia, que ia para as lojas, valia 50 reais. Aí a gente ia lá e comprava. Aí quem copiava aquele CD da loja era pirata.
se não viesse do original, do master, era pirata. Tinha gente que nem percebia o som, mas quem tem ouvido apurado, fala, esse CD é pirata, hein? Jesus é o master, irmãos, e nós precisamos ser cópia dele. Se começarmos a copiar modelos de outras pessoas, isso nos considera pirataria. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que se vangloria. Não preciso de Jesus não, para quê? Eu sou melhor do que aqueles bandidos lá, eu sou melhor do que o meu vizinho, eu sou melhor do que aquelas pessoas que são lá da rua. Você, quando se baseia assim, você é um pirata, é uma pessoa pirata. Porque quando você não é cópia de Cristo, Cristo gera cristãos. Eu tenho que ser a imagem de Cristo e não ser melhor do que os outros. Porque a graça de Deus é favor imerecido. Não adianta eu ser melhor do que ser melhor do que o outro, ser melhor do que o outro, se eu não vier do original, que é Cristo Jesus. E para isso, meu irmão, eu preciso entregar minha vida para Ele e aceitar, receber essa palavra, e amanhã acordar melhor, sair daqui melhor, sair daqui pensando nas suas atitudes, ser um crente melhor, ser uma pessoa melhor. Nosso alvo é sermos semelhantes a Cristo, e para isso Deus usa a forma é Cristo. Eu e você, quando o nosso caráter ele é transformado, nós exalamos o perfume de Cristo, nós exalamos o Senhor. Quando eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, o meu espírito se une com o Espírito de Deus. Mas quem expressa é as minhas atitudes, é a minha alma, a forma como eu falo, como eu vou agir, como eu vou reagir, é através do meu caráter transformado. Por isso que muita gente fala assim, poxa, ser crente igual aquele irmão lá, o irmão tem 30 anos na igreja, ainda continua com as mesmas atitudes, pô. Não melhora, porque não se permite. Você recebe essa palavra de ânimo para a tua vida? Segundo, a fraqueza tem poder de manifestar a glória de Deus. O que é isso, hein? A fraqueza tem o poder de manifestar a glória de Deus. Olha, irmão, Deus, Ele é autossuficiente, Ele é onipotente, onipresente. São os atributos incomunicáveis de Deus. Onipresença, onipotência, sabe de todas as coisas, tem poder para tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, na pessoa do Espírito Santo. Lá no primeiro versículo da Bíblia, está lá escrito lá, Bareshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou do nada, Ele não precisou da gente, a glória dele, o poder dele, através do poder dele. Olha o que diz Isaías, o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Deus pensa, Deus faz. Deus criou o universo, Deus criou os anjos, Deus criou as galáxias, Deus abriu o mar vermelho. Moisés estava lá achando que ia abrir daqui para lá, de lá para cá. Eu sei que abriu, não teve a interferência de ninguém. Isso é o poder de Deus. Mas a glória de Deus, ela é manifesta quando Ele usa um fraco como nós. Quando Ele pega alguém que é filho de Maria e José, semi-analfabeto, morador de Realengo,
que não tinha, que meus amigos, meus parentes falam assim, ó, se esse jovem, se o André não aceita a Cristo, já estava morto. Não teria vida para ele. Eu brigava na escola um dia sim e o outro também. Levei faca para a escola, canivete. Aí Deus pega uma pessoa dessa, faz casar com uma mulher linda, ter 3 filhos maravilhosos. Aí você fala assim, é a glória de Deus. Meu primo outro dia falou aí, ó, Deus é bom contigo, hein? Por causa de quê? O que ele está falando? Porque nós éramos improváveis. Pensa comigo aqui, ó, que eu vou te dar uma ilustração aqui, para que você entenda. Imagina a seleção de Camarões, Eduardo, Camarões. A seleção ruim, pensa numa seleção, Camarões ainda está ganhando ainda, né? Essa seleção aí, o Romário, acho que fez um monte de gols em cima dele, na época que nós fomos campeões do mundo, né? Camarões chega lá, ganha do Brasil, ganha da Alemanha, ganha da Inglaterra, ganha da França, vai ganhando da Argentina, do Messi, ganha campeão mundial, Camarões. Rapaz, o que você vai pensar? Agora, se o Camarões perde, não é? Perde. Que graça tem? É normal. Agora, Camarões ganhar é algo extraordinário. Vem comigo agora para a Bíblia. Pensa comigo, Davi, um menorzinho lá da casa dele, vai lá no campo levar uns queijos para os irmãos, chega lá, tem um gigante, um cara forte. Esse aqui sou eu, lá o pastor Basílio, né? Careca. Um cara lá grandão, 6 dedos, meu irmão. 6 dedos. A cabeça desse tamanho, 3 metros, 3,15 de altura. Só a lança dele já não aguentava. Pegava a lança assim, a mão caía. Aí tá lá gritando, não tem homem aí não. Imagina, cara, chegar lá na tua rua, um cara lá, grandão, e começar a gritar lá pra tua casa lá, tem valente aí, tem ninguém não. Aí tu caça tu vai lá, pega lá o caidinho e fala assim, não tem nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Não tem homem aí não. Aí tu vai e chama o vizinho do lado. Aí, compadre, meu camarada, tem um cara doido aí na rua gritando que não tem homem aí. Ele já gritou já. Hoje gritou ontem, já tem uns 15 dias gritando aqui. Eu tenho ouvido, mas ó, eu tô quietinho aqui porque ó, ele é muito grande. Foi o que o povo de Israel fez, irmão. Tem homem aí não, tem homem aí não, tem valente aí não. Aí Israel então vai, tem sim. Aí sai um cara lá de trás, um grandão também, desse tamanho assim, grandão, forte. Vence o outro gigante. Já pensou se fosse assim? Que glória ia ter, irmãos? Não, aí aparece Davi. Davi pequeno, já tomou pela cara dos arrogantes e sai fora, você não presta para nada, você ó, não sabe ler, cara. Tu vem lá de realengo, tu não sabe nem escrever, tu troca o S pelo C cedilha, tu não sabe nada, rapaz, tu é doido, tu estudou na Taça da Silveira, tu é maluco, rapaz, o que tu tá fazendo aqui? Aí não, eu não posso, eu vou, mas tu vai como? Qual a tua habilidade que você tem? A habilidade que eu tenho? Ele pode vir contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Aí, aquele que era improvável, aquele que ninguém dava nada, venceu o gigante. A glória é maior, cara. A glória é maior. O poder de Deus se manifestou. Então, você que está sentado aí, é que Deus vai usar, meu irmão, é você que Deus vai enriquecer, é você que Deus vai passar na faculdade de medicina, é você que vai fazer com que você abra as empresas, é você que Deus vai movimentar esse bairro, que vai
transformar esse bairro, a sua casa, é você, cara. Mas como, pastor? Meu irmão, só você falar que, ó, Deus, eu não tenho condições não, estou aqui, me usa. A glória de Deus se manifesta, meu irmão. A Bíblia nos chama de vaso de barro. O apóstolo Paulo fala, você é um vaso de barro. Paulo compara os crentes com um vaso de barro, que carregam um tesouro do Evangelho. A fragilidade do vaso destaca a preciosidade dos que o contêm. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Deus brilha muito mais quando Ele age através da nossa fraqueza. Deus brilha muito mais, irmãos. Deus quer te usar. O diabo pode estar falando para você, olha, você já era, você não vai casar, você vai ficar aí solteira, você não vai ter um emprego decente. Meu irmão, é você que Deus vai levantar. É você. Olha, Deus já fez tanta coisa na minha vida, na vida de vocês. Vocês já são testemunha viva de que Deus é poderoso. Levante a sua cabeça em Cristo, meu irmão. Creia que a vitória de Deus é sobre você. Não deixe o diabo te menosprezar. Não deixe o inimigo dizer que você não é capaz. Fique ligado no Senhor. Então, não fique achando que Deus está procurando homens inteligentíssimos, super capacitados, pessoas extraordinárias. Não, porque quando pessoas extraordinárias fazem algo, todos já, porque ele era fera, aquele ali era fera nisso. Mas Deus quer usar a mim e a você, meu irmão. A glória não está em nós, mas em Cristo que opera em meio à nossa limitação. Você crê nisso? Você crê que Deus manifesta o seu poder sozinho, mas para revelar a sua glória, Ele escolhe homens fracos e limitados. A glória dele, Ele não divide com ninguém. O poder dele, melhor dizendo. Mas a glória Ele me usa você. Assim, somos chamados a nos entregar completamente a Ele, confiando em sua graça, que é suficiente. Que isso, meu irmão? Tem um jovem, ele foi, acontece testemunho, para vocês jovens que está fazendo concurso. Um jovem passou para a EFON, ele foi lá na escola dar o testemunho dele. Lá na escola tem umas feiras profissionais, aí vai lá alguns irmãos dar o testemunho, alguns jovens, e esse jovem fez concurso, estava na EFON, ainda era aluno da EFON. Sabe como é que ele estudou? Ele estudou pegando as apostilas e livro do lixo que as pessoas jogavam. Aí pegou, começou a estudar com as apostilas do lixo. Passou num concurso para a EFON, que vai ser prático depois. Alexandre, ele foi lá, não ouviu isso da televisão não. Ele estava contando, eu pegava as apostilas do lixo que os cursos jogavam fora e ficava estudando. Mas o mérito não é nem disso, é a graça e o favor de Deus, é a intenção do seu coração,
É a fé que você deposita em Cristo Jesus. Porque Deus coloca no teu coração a intenção. Ah, vou fazer tal coisa. Não é porque você colocou, eu vou fazer, não. Meu irmão, quem é crente não tem que se gloriar em nada, tem que se gloriar em tudo, em Deus. Ah, porque eu fiz, porque eu abri a empresa, porque eu me especializei. Não eu nada, foi Deus que te capacitou, foi Deus que te iluminou, foi Deus que te deu sabedoria. Tudo é Deus, meu irmão, tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu olho aqui, eu vejo empresários, eu vejo irmãos que são hoje, que estão aí. Eu falei, rapaz, que outrora estava aprendendo a tocar guitarra, hoje está aí, é empresário, pô. Ah, não, porque eu recebi um curso. Esquece isso. Não tiro eu da conta. É o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a sabedoria de Deus, é a unção de Deus. Tudo é Deus, meu irmão. Tudo é Deus. Aí eu encontrei um casal. Aí, eu não pode falar, né? É testemunho, né? Mas marca é fogo. A gente tem que, no encontro com Deus, a gente pode falar. Marca é muito restrito. Aí encontrei um casal. Aí o casal separado já estava com malas prontas. Falou, estou indo nesse negócio de encontro com Deus, de marca, mas a mala já está pronta, é a última chance. Voltando de lá, eu já se não, Deus não falar, já estamos separados. Aí encontrei o casal ontem. Aí eu fui lá. Aí eu olhei aquele que a gente já moeu muito, né? Aí eu lembrei dele, que quem bate esquece, né, irmão? Imagina. Aí os irmãos entendem, né? Eu moí ele lá, e quando eu olhei, eu falei assim, aí, pastor, tá vendo aqui? Essa aqui é minha esposa. A gente foi para o encontro com as malas prontas, uma para ir para um canto e para o outro. Já estamos há 1 ano juntos, e estamos aí na glória, ó. Faltou só dar um beijo lá, não deu porque estava na igreja. Meu irmão, aí sou eu sou vaso de barro, você é vaso de barro. Dentro de você há uma preciosidade, que é o poder do Evangelho. Não permita que o diabo tire o louvor, meu irmão, dos seus lábios, tire a fé do seu coração. E para fechar aqui, eu quero falar do louvor. Terceiro, a fraqueza tem poder de exercitar em nós o verdadeiro louvor. Como assim, pastor? O verdadeiro louvor. Para resumir aqui a conversa, que não tem relógio, deixa eu olhar aqui, tá? Falta 10 minutinhos. Olha, presta atenção. Louvar a Deus, o pessoal não fala isso, louvar a Deus, ó, com o bolso cheio é mole. Louvar a Deus com a despensa cheia é mole. Louvar a Deus quando todo mundo da tua casa está com saúde, é mole. Então, mas de louvar a Deus na dificuldade, nos momentos de fraquezas e dificuldades, o que há de mais profundo em nosso coração vem à tona. É nesses tempos que o louvor genuíno a Deus é forjado. Tu pode estar passando uma luta tremenda, meu irmão, mas você está aqui hoje dando glória a Deus. E é quando você louva a Deus, meu irmão. Aí eu não sei cantar, eu falei, quer cantar? Vou cair. Quando você escuta aqui o levita falar assim, né? Levita não, pelo amor, perdoa Deus, corta essa parte. O músico falar assim, por toda a minha vida, como é que é, gente? Eu te louvarei. Meu irmão, esse louvor não surgiu quando ele estava com o bolso cheio, não. É quando estava pegando, é quando estava doença, é quando tudo estava, meu Deus do céu. Aí veio a letra, por toda a minha vida, eu te louvarei, Senhor. O verdadeiro louvor, meu irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Você pensa que os anjos, o teu louvor, ele é muito melhor do que o dos anjos, sabia disso? Que isso, pastor? Isso é heresia.
Os anjos louvam a Deus, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E o rei louva de dia e de noite e continuamente a milhares de... Meu irmão, o anjo, ele não sabe o que é louvar com um filho doente. O anjo não sabe. O anjo não sabe louvar a Deus, não sabe o que é louvar a Deus com a conta sem um centavo. E o credor vai pagar. O anjo não sabe, varão. Mas você sabe, meu irmão, e você louva a Deus mesmo assim. O anjo, que isso, meu irmão? O anjo não sabe, não. O anjo não sabe. Ele pode estar louvando Deus, é poderoso, mas ele não sabe. Da boca do anjo não sai um louvor quando você está passando, está desempregado. O anjo sabe, meu irmão. Não, anjo, nunca vi anjo desempregado, nunca fui procurar emprego, tinha um anjo lá, estava fazendo o que aqui, anjo? Não, eu sou o anjo Miguel, primo de Miguel que me indicou para vir aqui. Foi Miguel que te indicou? Então tu vai garantir, emprego é seu. Foi Miguel, tu é, não vou nem disputar contigo, vou até embora, porque a vaga é sua. Foi o anjo que te indicou? Nunca vi, meu irmão. Então você sabe louvar a Deus. O teu louvor, meu irmão, na fraqueza é um louvor de arretado mesmo, louvor mesmo, abençoado. Quando tudo está bem, é fácil louvar, meu irmão. Louve na adversidade. Anjo não sabe. Tremendo esse mistério, né? Anjo não sabe, meu irmão, o que é estar sendo perseguido e estar louvando ao Senhor. O anjo não sabe o que está passando pela luta e dá glória a Deus. Vou passando pela vida dando glória a Deus, não sabe. O anjo deve pensar assim, ver os crentes, o anjo deve olhar assim, vamos lá também, mas vamos entrar nesse mistério aí, mas luta, passando pela luta e dando glória a Deus. Paulo e Silas lá na caverna, meu irmão. Eu me lembro quem já foi visitar a Ilha Grande, lá tinha uma caverna, que quando a maré enchia, uma cela, né? Quando a maré enchia na cela, eles tinham que ficar em pé, senão eu morria afogado. A maré baixava, eles dormiam. A maré enchia, tinha que acordar. Se tivesse 2 dias de maré cheia, tu imagina? Eu assisti um filme, O Gladiador 2. Vou dar um spoilerzinho aqui. O César lá falou assim, o imperador mandou matar, morte de cruz. Aí o conselheiro do César, não, morte de cruz não, cruz é para bandido, cruz não pode, romano não pode morrer em cruz. Se você não sabe, era proibido falar cruz no Império Romano. Quando ia lá para o pretório, lugar da condenação, era proibido, não, mata lá no madeiro. Eles não falavam cruz, que era uma palavra tão impura, tão louca para eles. Olha só, o bandido romano não morria na cruz. Cristão ia para a cruz, os inimigos iam para a cruz, os romanos morriam à espada, mas cruz não. Aí imagina, cara, a gente crente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente é o povo da cruz, cara. O povo que tem fé no sangue do Cordeiro. Nós cremos que Jesus Cristo derramou seu sangue. Nós cremos que Jesus, meu irmão, é aquele que abre porta. Nós estamos aí na campanha de portas abertas. Mas quando a porta demora um pouquinho para abrir, um pouquinho só, Paulo e Silas lá na prisão, porque pregaram o evangelho, porque curaram, lascaram ele na prisão. Não foi na cruz, não foi lá na Ilha Grande. A água que enchia era a água do mar. Aonde Paulo e Silas estavam era esgoto. A maré enchia, era de esgoto. O esgoto vinha no peito, a maré baixava. Aí eles estavam lá, Deus esqueceu da gente.
começaram a murmurar? Não, pelo contrário. Eles começaram a louvar ao Senhor. O culto foi na caverna, o culto foi na prisão, o culto, meu irmão, foi extraordinário. O verdadeiro louvor, ele surge em momentos de fraqueza. Aí alguém vai te dizer, tu está aqui na igreja, alguém que te conhece, fala assim, o louvor no meio da luta é hipocrisia. Não, não é não, irmão. O louvor no meio da luta é profecia de vitória. Você está declarando que a sua vitória vai chegar. Você pode estar na luta, mas o louvor, quando sai dos seus lábios, é profecia de vitória. É declarando que a tua vitória está chegando. Hebreus 13:15 diz, por isso, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você sabe? Sacrifício de louvor é algo, irmãos, que quando você está na prova, tu não quer não. E Paulo está ensinando isso. Se você for ver a história de Paulo, tem um texto na Bíblia que eu vou, acredite em mim, ele passou por um naufrágio, o navio dele naufragou, aí salvou todo mundo nadando, aí ele foi para uma ilha, se não me engano, de Creta, a cobra vai lá, pica, dá uma mordida nele. Olha só, Paulo era preso, tomava 39 chibatadas, foi apedrejado, sofreu demais, e está nos ensinando que nós temos que louvar, que nós não podemos parar de louvar. Deus é maior do que os nossos problemas. Acredite. Feche os seus olhos. Fala assim, ó Deus, tu és maior do que os meus problemas. Fala para Deus aí. Você e Deus aí agora. Adora Ele. Não permita, meu irmão, que o verdadeiro louvor saia dos seus lábios. No momento de luta, de angústia, de sofrimento, é que surge verdadeiro louvor. Sabe por quê? Fala com Deus, porque você não olha para as mãos de Deus, para o que Ele vai te dar, mas você olha para os olhos de Deus e louva Ele pelo que Ele é. Louva, o verdadeiro louvor é pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, meu irmão, é o teu Salvador. Deus é aquele que te tirou do lamaçal de pecado. Deus é aquele que vai manter a sua família de pé, que vai sustentar a sua família, que vai abrir porta onde não tem porta. Não desista de adorar, não desista de buscar o Senhor. Tem uma música que é baseada num versículo de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu quero que você, ainda com seus olhos fechados, ouça esse versículo que eu vou ler contigo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Esse louvor de Abacuque está dizendo assim, meu irmão, ainda que esteja tudo pegando, ainda que por um momento eu esteja passando por dificuldade, ainda que por um momento meus filhos estejam numa situação que eu não gostaria que estivesse, ainda que não tenha um mantimento lá na minha casa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, e sabe o que eu creio? Eu creio que Deus, Ele envia pessoas para te abençoar, Ele envia anjos para ministrar o seu favor. Eu creio que Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Conclusão. Através das nossas fraquezas, o Senhor está moldando o nosso caráter. Diga amém.
através das nossas fraquezas, o Senhor quer manifestar a sua glória. Diga amém. O mundo sabe que Deus é poderoso, mas ele precisa ver a glória dele na sua vida. E através das nossas fraquezas é extraído o verdadeiro louvor. Se coloque de pé e vamos adorar a Deus agora com esse último louvor.